Pastor Edemir está com a palavra agora para trazer a palavra de Deus aos nossos corações. E que nada agora venha nos atrapalhar e que nós possamos ouvir apenas a voz do nosso Deus. Pastor, Deus abençoe o senhor. Que noite especial, como é bom estar entre amigos, irmãos. Bem-vindo especial à nossa congregação do Quitandinha. Que alegria podermos celebrar a graça, essa graça que nos alcançou. Vamos ficar de pé. Livro do profeta Jonas. Primeiro capítulo, a partir do verso 17, depois seguiremos no capítulo 2, até o verso 10. Esse é o que nós podemos chamar de o Salmo de Jonas. Você tem um salmo a entoar ao Senhor? Assim nos diz a palavra do Senhor. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Senhor, obrigado pela tua palavra, pela tua bendita palavra. Diante dela nos rendemos e pedimos que o Senhor um pouco mais nos fale, nos ajude a entender, a discernir espiritualmente. Ó Deus, e nos instrua. Ó Deus, e nos faça transbordar de gratidão pelo que Tu és, pelos Teus grandes feitos e por tudo que o Senhor nos permite viver. Em nome do Teu Filho Jesus, o nosso Salvador. Amém. Por favor, sente-se. Quinta-feira eu estive numa reunião muito abençoada. Lá o PG das Piobeles retornou e foi um encontro maravilhoso. Mas, irmãos, me fizeram uma pergunta muito incômoda. Eu não queria ficar com essa pergunta só para mim. Vocês são meus amigos, não são? Somos irmãos, precisamos compartilhar. Por favor. E se eu acordasse amanhã somente com o que agradeci hoje? Eita! E se eu acordasse amanhã somente com o que agradeci hoje? Aí nos faz pensar, não é? Meu Deus, quão grato eu tenho sido. Mas não é uma gratidão apenas de proferir palavras rotineiras, como fazemos e fazemos bem também, porque isso é gratidão, reconhecendo pelo pão, pelo alimento, pela saúde, mas é um estado, ser grato. Essa pergunta é incômoda porque nos faz pensar um pouco sobre isso. Quão grato eu sou?
como estilo de vida. As redes sociais estão estampando aí vários status, não é isso que a gente faz? Status, agradecido. Esse é o seu status? Você que está em casa nos acompanhando, você vive um modo de vida com status de gratidão? Pelo que devo ser grato? Quero te convidar a um encontro com a gratidão. E também me coloco neste caminho, neste percurso, para que essa gratidão transborde da minha vida. E eu quero que transborde da sua vida. É uma noite muito festiva, é uma noite de ação de graças. Mas vamos ser sinceros mesmo. A bem da verdade é que nem sempre estamos agradecidos. E é bem possível que aqui dentro tenham muitas pessoas que, na verdade, podem dizer: pastor, olha, eu não estou agradecido. Esse não tem sido o meu estado, o meu status. A bem da verdade, eu estou triste, eu estou frustrado, decepcionado. Outros talvez que têm tocado a vida sem se atentar para quem é o nosso Deus. Os seus grandes feitos. Isso também faz com que a gratidão esmoreça, diminua. Em casa eu troquei a boia da caixa d'água. Gisele está quase me batendo por causa disso. Meus irmãos, quando ela está enchendo, ela começa a assoviar, apitar, louvar a Deus, fazer um montão de coisa. É escutado a quilômetros de distância. E eu ainda não troquei a boia. Mas ela indica o quê? A caixa está cheia. Tem água. E a verdade é que nem sempre as nossas vidas estão assim, apitando, louvando, dando graças a Deus. Nós não podemos ficar nesta situação. Longe disso. Longe disso. Por isso te convido ao encontro com a gratidão. J.I. Packer, um importante pastor, nos disse: olha, o objetivo correto da pregação é mediar encontros com Deus. Por isso te convido a colocar os óculos da fé, que consegue enxergar a palavra de Deus com o coração contrito, e eu também farei isso, para que tenhamos o encontro com a gratidão. Esse é o livro do profeta Jonas. Talvez você conheça o Jonas como o profeta fujão, aquele que foi designado para levar uma mensagem a Nínive, mas que fugiu da presença do Senhor. Isso é verdade. Isso é totalmente verdade. Mas tem muito mais. Muito mais. Jonas, o profeta do norte, vivendo em Israel, e é que tudo indica no melhor tempo de prosperidade desde Salomão. Jonas foi aquele profeta que profetizou que Israel viveria bons dias. E essa profecia foi cumprida, assim nos diz o livro de Reis. E é que tudo indica, por esta profecia, era um profeta benquisto. Mas agora, como nos diz o texto bíblico, e eu quero recapitular rapidamente para você, logo no primeiro verso, assim nos diz a palavra, no capítulo 1, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas vai dizer o texto bíblico, mas para ir contrário ao que Deus tinha determinado. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Aqui começa a peregrinação de Jonas. E também o nosso desafio de enxergar Deus e nos transbordarmos de gratidão. Jonas então se dispõe, mas não para cumprir a vontade de Deus, mas para ir contra aquilo que Deus havia designado. Jonas desce ao porto, com o seu dinheiro compra uma passagem, embarca e vai para o lado oposto de Nínive. A história vai nos dizer que Deus então manda ventos, uma tempestade, um vendaval sobre aquela embarcação a ponto de ela ir quase a pique. Os marinheiros ficam desesperados, o que está acontecendo?
Vão procurar aquele que havia embarcado. Jonas estava dormindo no porão em um sono profundo, vai dizer a palavra de Deus. E diz: rapaz, você não se preocupa, não se importa, estamos a perecer. E aquele cenário vai nos dizer que aqueles homens ficam angustiados e resolvem tirar sorte. Ou seja, o que está acontecendo é culpa de quem? Porque isso nos sobreveio, tiraram sorte, e a sorte caiu sobre quem? Sobre Jonas. Aqueles marinheiros então apertam Jonas e dizem: meu irmão, o que está acontecendo? Quem é você? De onde você vem? E Jonas então revela tudo o que estava acontecendo. Aqueles marinheiros então insistem em levar o barco, a embarcação para a costa, mas nada resolve. Então a única solução dada pelo próprio Jonas: olha, me lancem ao mar, e o mar vai se acalmar. Aqueles homens relutantes, mas decidem então fazer isso, pedem perdão a Deus, temem a Deus naquele momento. O Deus de Jonas, o Deus que Jonas havia revelado que servia, por ser um hebreu, então acalmaria. E chegamos a esse ponto que nós acabamos de ler, onde o grande peixe engole Jonas e ele passa ali 3 dias e 3 noites. Na sequência, então, Jonas faz essa oração, esse salmo, porque ele clama, ele pede socorro. Ele reconhece a grandeza de Deus. E ele pode experimentar novamente uma oportunidade de vida, uma segunda chance. E o peixe vomita Jonas naquela praia. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor, foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, mas já? Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco, sentou-se sobre cinza, então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma, não comam nem bebam, cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças, deixe os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Que bênção! Eles creram. Mas alguém não estava feliz nessa história. Era Jonas. A França e a Rússia podem dizer com propriedade o mal que a Alemanha fizeram a eles. Vamos à história e nós vamos ver exatamente o que aconteceu. Jonas estava muito enfurecido porque a Síria era aquela sombra perturbadora de Israel. Várias ameaças. Era um estado de pânico quase que constante. Jonas estava enfurecido. E mais do que isso, ele estava enfurecido não somente porque eles atormentavam, eram inimigos, mas porque eles tinham um orgulho nacionalista. Israel imaginava assim: olha, as bênçãos de Deus para nós e a destruição para os outros. Mas mais do que isso, Jonas, como um bom profeta, como um bom israelita, ele sabia quem era Deus. Jonas ficou profundamente descontente com isso, enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa. Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que promete castigar, mas depois se arrepende. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: Jonas, tem alguma razão para esta fúria?
Jonas insiste, então vai para um cume de um monte para ver o que aconteceria àquela cidade. E, claro, nada aconteceu. Deus havia se arrependido de destruir aquela cidade, aquele povo. E Deus faz Jonas ainda perceber a sua irracionalidade, fazendo uma pequena árvore crescer. Jonas se sente aliviado porque o sol era de rachar. Mas na madrugada seguinte Deus manda um verme, mata aquela planta e Jonas fica desesperado porque o sol vem quente com o vento. E Deus então indaga finalmente para ele: Jonas, você tem pena dessa planta que você nada fez por ela e não se compadece dessa gente que não sabe discernir da mão esquerda para a mão direita? Mas os animais, é razoável isso? Não deveria eu ter pena desta grande cidade? Este relato nos faz ter um encontro com a misericórdia de Deus. Esse relato nos faz ter um encontro com um Deus que disciplina, mas disciplina porque é amoroso. Esse relato nos faz ter um encontro com um Deus que resgata das mais difíceis situações, um Deus de milagres. Esse relato nos faz ter um encontro com um Deus que ouve a oração. Esse relato nos faz ter um encontro com Deus que corrige a rota da nossa vida. Esse relato nos faz ter um encontro com a razoabilidade, com a lógica, com a sensatez. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Mais à frente Jesus vai ensinar e dizer: Senhor, perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Tão simples isso. Mas nem sempre nas nossas vidas, e não foi assim para Jonas. Esse relato nos ensina ainda e nos faz ter um encontro com um Deus que nos ensina que gratidão é uma decisão de vida. J. Parker mais uma vez vai nos ensinar e vai nos lembrar o seguinte: o descontentamento vai destruir a sua paz, roubar a sua alegria, torná-lo infeliz, arruinar seu testemunho. Não podemos sair daqui sem reconhecer o quanto devemos ser gratos, mas uma gratidão que reconhece Deus. Não adianta você querer ser grato apenas, você tem que ir a Deus, você tem que enxergá-lo, você tem que percebê-lo, você tem que, olhando a história e quem Deus é e o que Ele fez, perceber que você tem sim muitos motivos para ser grato. Esse relato nos ensina e nos faz ter um encontro com Deus de misericórdia, que se arrepende do mal, que está trabalhando pelo bem, não pelo mal. Talvez alguém esteja aqui nesta noite ou em casa se perguntando: será que Deus é bom assim mesmo? Será que Deus me ama realmente? Esses dias aí numa conversa de carro com o Thomas falou assim para mim: pai, querendo assim, com medo de eu brigar com ele, né? Eu entendi o versículo de João 3,16. Eu entendi, tá? Mas me explica mais um pouquinho. E a gente foi conversando, até o ponto que a gente chegou e falou: olha, Deus poderia ter executado justiça com o homem, porque ele desobedeceu. Mas antes disso, ele foi em busca do homem. Ele amou. Ele teve misericórdia. Das maravilhas, a maior, não é isso que a gente canta? É um Deus de misericórdia. E isso precisa ser lembrado. Isso precisa ser dito ao mundo, que o nosso Deus, o seu Deus, o Deus da segunda igreja é um Deus de misericórdia. É um Deus que está trabalhando para resgatar. Ele veio para os doentes. Ele veio para abrir a porta. Ele veio para dizer: vamos, levante-se. Tem esperança para você. Tem uma segunda chance. O pecado arruinou a tua vida, a tua história. Mas deixa eu te contar uma novidade. Uma boa nova.
A boa nova do Evangelho, o Emanuel, que é Deus conosco. Deus veio em nosso favor. Quando Deus olhou para aquela cidade e viu que ela perecia, Deus falou: olha, vai, Jonas, àquela cidade, e mande que ela se arrependa. E aquela cidade, aquela gente se arrependeu. Que alegria! Quão bom é servir a um Deus que tem misericórdia, que é um Deus misericordioso. Isso vai te ajudar a você ser transbordante de gratidão. Agradeça a Deus por isso. O que seria da sua vida se não fosse o Senhor? Olhe para o seu passado e veja se Deus não tivesse entrado na sua vida naquele dia, naquela hora. O que seria de você hoje? Da sua família? Você não teria as orações levadas aos céus e que foram respondidas. Você não teria esta igreja. Você não teria as direções de Deus que hoje você tem como filho, como filha. Nós devemos ser gratos. Mas preciso salientar apenas mais algumas coisas. Às vezes nós não somos agradecidos porque a gente pensa que a gente sabe o que deve fazer. A gente pensa que traçando o nosso próprio caminho, a nossa própria rota, vai dar tudo certo. Mas Deus, neste relato, vai provar para Jonas e prova para mim e para você que o nosso lugar, a nossa direção é Nínive, não é Tarsis. E às vezes, Deus está nos apurando, Deus está nos olhando. Você quer saber de uma coisa? Jonas tinha dinheiro para comprar passagem? Sim ou não? Sim ou não? Sim, ele comprou a passagem. Jonas tinha dinheiro para comprar passagem? Sim. Tinha uma passagem disponível para ser comprada? Sim. Ele entrou num barco para longe da presença de Deus? Sim. Ah, meus irmãos, dá até medo quando eu penso nisso. Porque eu posso estar fazendo muita coisa, sendo legitimado pelo que eu tenho, pelos recursos, pelo meu bom senso. Porque eu poderia dizer assim: ah, se não é para eu ir, que não tenha passagem. Não é assim que a gente faz às vezes? Olha que perigo. Olha que perigo. Aí vem a tribulação, aí vem a disciplina do Senhor. E a gente faz o quê? E Deus está nos ensinando que nós vamos experimentar a fidelidade dEle e a graça dEle. E por isso nós seremos transbordantes de gratidão quando nos encontrarmos no caminho da obediência. E o caminho da obediência não é Tarsis, é Nínive. Deus sacolejou Jonas e Jonas pôde perceber isso. E ele pôde se render e ele teve uma nova oportunidade. Ele foi grato. E eu preciso te perguntar, eu preciso me perguntar, será que não estamos experimentando dessa gratidão porque não estamos com os pés indo em direção a Tarsis? Você tem coragem hoje? Não é depois, é hoje. A começar agora. De colocar diante de Deus o que você está fazendo. Os seus planos. Um relacionamento que você está começando. Uma viagem que você tem para fazer. Qualquer coisa. E perguntar para Deus: Deus, eu estou indo em direção a Tarsis ou a Nínive? Tem que ter coragem. Ah, meus irmãos, mas eu quero te incentivar a fazer isso. Porque Deus nos chama à obediência, e nessa obediência experimentamos a maravilhosa fidelidade de Deus. E por mais que no início nós não entendamos,
nos será suficiente saber que estamos na direção certa. Você está indo para onde? Para Nínive ou para Tarsis? Deus nos ensina que Ele disciplina porque nos ama. E é muito bom a gente ter refrescado isso na nossa memória. E que bom que Ele disciplina. Que bom que a igreja disciplina. O pastor Juraci sempre falou isso, e é uma coisa que me marcou muito. Você quer estar numa igreja que não te disciplina? Você quer estar entre amigos, entre irmãos, que digam para você, não, está tudo bem, está tudo certo? Ou você quer ter a voz de Deus, alguém do seu lado te dizendo, olha, será que é isso mesmo? Ah, meus irmãos, por favor, puxem a minha orelha, por favor, me corrijam, por favor, sejam os meus olhos quando eu estiver cego. E permitam que eu seja assim para os irmãos também, sejamos todos assim, uma comunidade fraterna, de sinceridade, de amor, e que é voz e boca de Deus. E quando você percebe isso, o seu coração se enche de gratidão, porque Deus está ajustando a sua vida. E isso é muito bom. E isso é muito bom. Seja grato ainda pelo que Deus está fazendo na vida do outro. Se há uma irracionalidade aqui, todos nós já percebemos. Que é de Jonas, mesmo com todo o histórico da nação contra a Síria, não querer que Deus seja uma bênção na vida dos outros e o próprio povo de Israel. Irmãos, parece distante, mas isso não é não. Devemos ter muito cuidado. A Bíblia nos ensina a ser alegres com a alegria do outro, chorar com a dor do outro. E ser requer humildade. Ser grato pela vida do outro é um exercício de humildade. E quando nós olhamos para as nossas vidas, para a nossa história e vemos como Deus foi bondoso, como Ele foi misericordioso, como nós não podemos nos alegrar e até desejar que isso seja uma realidade na vida do outro. O nosso coração precisa estar transbordando de alegria pelo que Deus está fazendo. O Henrique estava dizendo assim, olha, ano que vem vai ser o ano, e tem que ser mesmo, meu irmão, começar de agora. Pessoas sendo transformadas. Pessoas sendo alcançadas pelo amor de Deus, que alegria. Festa no céu, festa nessa igreja. Se alegre. Seja grato pelo que Deus está fazendo na vida do outro. Foi assim que Deus nos configurou. Esse é um livro que nos ensina a olhar para Deus e os seus feitos. Porque Ele é um Deus misericordioso, um Deus que acerta a nossa rota, um Deus que nos corrige porque nos ama, um Deus que está para muito além das nossas fronteiras de segunda igreja, alcançando, abençoando e resgatando a vida de tantos outros. E o texto termina assim abruptamente, meus irmãos, com a pergunta de Deus a Jonas: não deveria eu ter pena desta grande cidade? Imagina que reflexão Jonas não deve ter tido. E Deus também está nos perguntando: você está entendendo bem quem eu sou, as minhas ações, os meus propósitos, como eu ajo na sua vida? Portanto, entenda isso e se alegre. Não tem uma música que diz isso? Bem interessante. Você devia se alegrar, você devia agradecer, porque você entende, porque você sabe qual é a dinâmica da vida cristã. Então você não vai olhar para baixo, não vai ficar murmurando. Você pode até dizer para Deus das suas inquietudes, como o salmista faz. O salmista vai, ele reclama, ele fala: Deus, o que é isso?
Mas depois ele se volta, falar: Senhor, Tu és grande, Tu és maravilhoso. Nós não podemos ficar parados, limitados. Mas antes compreender e entender bem quem é este Deus, este maravilhoso Deus. Ah, meus irmãos, quando nós emergimos, quando nós deixamos que essas verdades entrem no nosso coração, não há lugar senão para uma transbordante gratidão. E é hora, e é tempo de ir em busca da gratidão perdida. Tem uma gratidão perdida aí na sua vida? Não sei qual seja. É tempo de se levantar, de resgatar e de seguir viagem. Que seja a gratidão o status da sua vida, um modo de ser. É isso que Deus está te convidando, está te alertando. Eu preciso dizer ainda para você que entrou aqui nesta noite, você que talvez nos acompanhe em casa, ou que vai assistir essa mensagem depois, o plano de Deus para a sua vida é que você se renda a Ele e viva com Ele e para Ele, desde agora até a eternidade. E o plano de Deus é simples, e eu quero dizer para você, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus se referindo ao próprio Jonas no Novo Testamento, dizendo: olha, não darei nenhum outro sinal para vocês que não o sinal de Jonas, vocês precisam crer. E eu estou aqui e sou maior do que Jonas. Você precisa crer, querido amigo, querida amiga. Você precisa entender que você está longe de Deus. E que não é nada bom estar longe de Deus. Se não é nada bom para os filhos estarem em desobediência como Jonas esteve, imagine para quem não se rendeu à soberania de Deus. Por isso a mensagem é para você dizendo: olha, venha para junto de mim. Se renda, porque eu estou à porta e bato. E eu quero entrar e inundar a sua vida. E eu tenho certeza que a sua vida vai ser transformada e será de muita gratidão. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, contemple os corações aqui. Espírito Santo de Deus, esquadrinhador de todo ser. Deus, nós queremos te agradecer porque estamos diante da tua palavra, bendita palavra. Ah, Deus, como é bom diante dela ver quem o Senhor é, os seus feitos, e saber que o Senhor se importa comigo, e saber que o Senhor é um Deus de misericórdia, um Deus terno. Deus, diante desse texto tão maravilhoso, nos deparamos com quem? Com um amigo que está dizendo: olha, eu tenho compaixão, eu quero o melhor, eu trabalho pelo bem. Nínive experimentou isso, Deus, nós experimentamos isso um dia, Jonas experimentou isso. Ah, Deus, por isso nos enchemos de gratidão e de alegria. Obrigado, obrigado, Senhor. Deus, ajuda o meu irmão, a minha irmã, a mim mesmo, ó Deus, a termos essa transbordante gratidão e seguirmos os nossos dias alegres, felizes no Senhor, não porque não teremos aflições ou não temos angústias, mas porque confiamos no Senhor e a tua graça nos basta, porque podemos todas as coisas no Senhor, porque o Senhor nos deu uma fé, e a fé que vence o mundo. Ah, Deus, ajuda o teu povo a seguir em marcha adiante, cheios do Senhor e de alegria, de contentamento.
Deus, ajude o meu irmão a resgatar a gratidão perdida. Ajuda o meu irmão a começar de novo como Jonas começou. Ajuda o meu irmão, a minha irmã, a entender que porventura está no caminho errado e precisa se consertar, precisa se voltar para o Senhor. Porque o Senhor está mexendo, o Senhor está disciplinando, o Senhor está dizendo, não é aí que eu te quero, levante-se, saia daí. Esse não é o teu lugar. Ah, Deus, resgata, toque nos corações. Traga novamente para o aprisco do Senhor, para o convívio da igreja. Faça-o perceber e temer. Traga os que estão distantes, ó Deus. Deus, console aqueles que choram, aqueles que pela dor do pecado, pelos erros, ó Deus, estão padecendo, mas agora querem se levantar. E há socorro para estes. Ajuda o meu irmão, a minha irmã. Levante-o, ó Deus. Pai bendito, e agora como igreja do Senhor, nós suplicamos que o Senhor salve outros. Salve aquele e aquela que entrou aqui. Ó Deus, e que pôde entender que o Senhor é um Deus bom, um Deus que trabalha pelo bem e que quer salvar. A salvação pertence ao Senhor. Vai dizer Jonas, aquele que clama não fica sem resposta, aquele que pede encontra. Ah Deus, o Senhor está aqui, com braços fraternos, com amor transbordante, para acolher. Por isso, ó Deus, fale ao coração desta que aqui entrou, porventura de quem está em casa, para que se renda ao Senhor. Recolha a oração dele neste momento, para que tenha um encontro pessoal contigo. Muito obrigado, Deus, nós te rendemos graças, te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, que tenhamos todos uma transbordante graça, agora e todos os dias.